Eu vou fazer uma rápida introdução e depois eu passo para você, Ludmila, para a sua apresentação. Ok. Tá? Só um minutinho. Bom, então, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar para o presidente da Academia de Medicina da Bahia, professor Antônio Carlos Vieira Lopes, para que ele faça a abertura e nós vamos fazer as apresentações logo a seguir. Então, essa é a primeira página do nosso site, da Academia. Sejam muito bem-vindos. Aí embaixo está o endereço. E o professor Antônio Carlos Vieira Lopes vai fazer uma brevíssima... Pode falar, Toninho. Vai falar uma brevíssima... Veja bem, a mim, na condição de presidente que eu estou, cabe nesse momento fazer uma saudação às pessoas dos confrades Jorge Pereira e César pela ação desse seminário. Os seminários interdisciplinares é um compromisso que teria junto às escolas de medicina da Bahia e junto aos colegas profissão de uma forma geral, no sentido de trazer atualizações médicas. É um compromisso que a academia assumiu com as faculdades de medicina, com os estudantes de medicina, de mantê-los em sessões, forma de seminários, objetivando atualizações. Nesse momento, eu gostaria de saudar, vendo ali a figura do meu saudoso mestre. Eu não diria saudoso, porque ele, como imortal que ele sempre foi e será, Armênia é uma pessoa que não vai sair do nosso pensamento. É alguém que, como diz o confrade Ronaldo Jacobina, se encantou. Então, nesse momento ainda de pesar e de muito luto, né, eu saúdo ao meu mestre, ao meu professor Armênio. Como também eu gostaria de agradecer especialmente à professora Ludmila Najar e ao professor Carlos por aceitarem o convite da academia para participar desse seminário. Então, agradeço a vocês dois, professores de escola, da Faculdade de Medicina da USP, e para cumprimentar a todos os participantes desse seminário. Desejar um bom trabalho, tenho certeza que, ao final, todos nós teremos lucrado muito com esse seminário. Muito obrigado e que sejam bem-vindos às nossas atividades acadêmicas dessa noite. Vou passar a palavra para você, Jorge. Obrigado, presidente. Então, vamos começar o nosso seminário interdisciplinar, que, na realidade, é uma série. Ele foi subdividido em módulos. Hoje é o primeiro módulo e vai ser em torno do tema Covid-19. O tema dessa nossa atividade de hoje, que caberá à professora Ludmila Abraão Ajar, é a fisiopatologia e evolução clínica, caracterização e manejo conforme critérios de gravidade bem definidos. Então, esse é um dos primeiros passos que se toma diante de um paciente com suspeita do coronavírus, é que nós temos que saber entender a fisiopatologia e sabermos qual é a evolução clínica presumível e caracterizar por critérios de gravidade para sabermos o nível de intervencionismo que vai ser feito com esse paciente. Depois da apresentação da professora Ludmila, o professor Carlos Carvalho vai nos falar sobre temas relacionados, sobretudo, à UTI, na assistência a pacientes graves em estado crítico, na UTI, e o que é que nós estamos aprendendo com a Covid-19, ao lidar com esses pacientes, quais são os ensinamentos que estamos tendo. Depois nós vamos ter o módulo 2, que nós vamos convidar, nós já convidamos, já confirmaram a participação, nós vamos ter o professor Luiz Fernando Ferraz da Silva,
que ele está liderando esse grupo, que está fazendo as autópsias minimamente invasivas, e como tema 2 vai ser o professor César de Araújo, e nós vamos procurar nesse módulo 2, que vai ser no dia 27 desse mês, a próxima segunda-feira, nós vamos procurar fazer uma correlação entre a radiologia e a anatomia patológica para entendermos melhor a fisiopatologia e a evolução desses pacientes. E a terceira é entendendo o módulo 3, que vai ser no dia 4 de maio, é uma visão sistêmica e multidisciplinar da Covid-19. Então, nós teremos o professor Gilson Feitosa falando sobre os problemas cardiovasculares desses pacientes, eu me encarregarei do que concerne a pneumologia, e nós teremos o professor Marco Aurélio Salvino para falar sobre a visão hematológica dessa situação. Então, sem mais delongas, a professora Ludmila é cardiologista, intensivista, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, disciplina de cardiologia, coordenadora cardio-oncologia do INCOR, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é coordenadora de cardiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é coordenadora da unidade de terapia intensiva do Hospital Paulistano e diretora de Ciência, Inovação e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O professor Carlos Carvalho, que vai falar a seguir, depois da professora Ludmila, ele é médico pneumologista e intensivista, professor titular da disciplina de pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é consultor de desenvolvimento de equipamentos de UTI, sobretudo, é médico supervisor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é chefe da UTI respiratória do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Um grande amigo nosso, assim como a professora Ludmila, e nós estamos muito felizes com a participação de vocês nesse seminário e temos a certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Então, o tema da professora Ludmila, que vai iniciar a seguir, é fisiopatologia e evolução clínica, características e manejo conforme critérios de gravidade bem definidos. Professora Ludmila, por favor. Mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Academia Nacional de Medicina, pessoal da Bahia, professor Jorge Pereira, professor Antônio, e todos os demais colegas aqui presentes, são grandes amigos, eu estou vendo o doutor César, então realmente é um grande grupo de amigos que hoje se reuniu em torno desse tema. Também gostaria de agradecer ao professor Carlos Carvalho, todos sabem, o professor Carlos Carvalho é o grande coordenador desse projeto no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, é quem realmente tem feito a diferença em todo o cuidado dos pacientes intensivos no estado de São Paulo. Então, eu me sinto muito honrada em fazer parte desse tipo de reunião com essas pessoas tão valiosas da medicina brasileira. Bom, coube a mim, então, discutir um pouco de fisiopatologia, caracterização clínica, implicações clínicas dessa doença. Como todos nós sabemos, a doença ela começa no mundo no final de dezembro de 2019, na China, e hoje, essa é a última casuística que nós temos agora, já provida, então, no site da Johns Hopkins, nós temos até o momento um número de 2.447.000 pessoas, 920 acometidos pela doença. Quando nós vamos para os dados brasileiros, nós temos até agora 39.681 casos já, esses são dados de hoje à tarde, com 2.512 mortes atribuídas à infecção pela Covid-19. Só para a gente fazer um breve histórico, os coronavírus, eles já são vírus que já permeiam a humanidade há alguns anos. Nós temos 4 gêneros dessa família coronaviridae, os alfa, os beta-vírus, os delta e os gama-coronavírus. Lembrando que os coronavírus já foram associados à pandemia, especialmente a SARS em 2002, 2003 e a MERS em 2012, quando em 2020, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, em setembro de 2019, vem um novo beta-coronavírus, que é o 7º dessa família coronaviridae, e que possivelmente teve entre o homem e o vírus alguns mamíferos. Dentre eles, discute-se a possibilidade do envolvimento de mamíferos como o pangolim, como os morcegos, e nós sabemos
que a cidade de Wuhan tem 11 milhões de habitantes, é uma cidade da província de Hubei, na China, e esse é um mercado envolvido na gênese, ou pelo menos nos primeiros casos, e a gente observa aqui em algumas fotos do mercado local condições realmente bastante complicadas de higiene, a presença de animais vivos, animais mortos. Então, foi essa condição na qual nasceu a doença. O primeiro caso da China provavelmente data-se de 17/11, mas a notificação foi feita 31/12. E assim, a gente entendeu como uma pneumonia viral. Em janeiro, já tinham 59 pessoas infectadas, em torno do dia 20 de janeiro, com uma síndrome respiratória aguda grave e que recebeu o nome de SARS-CoV-2 ou Covid-19. No Brasil, o primeiro caso data de 25 de fevereiro, foi um homem proveniente da Lombardia, ou seja, os primeiros casos no Brasil vieram de viajantes internacionais. Esse paciente, felizmente, veio com uma forma leve da doença, ele procurou o Hospital Albert Einstein, foi feita, então, a hipótese diagnóstica e a confirmação, e desde então, hoje, então, 20 de abril, a gente tem já agora relatados, agora no final do dia, ainda nem estão ainda no site da Johns Hopkins, que a gente utiliza, 40.581 casos no Brasil, 2.512 óbitos, e nas últimas 24 horas, o maior número de óbitos, 383 em um único dia, isso aumentando, então, a letalidade no Brasil para 7%. Lembrando que nós temos uma subnotificação significante, nós não temos o número de testes que a gente gostaria de ter, então é possível que esses números estejam, de uma maneira significante, subestimados. Lembrando que a distribuição nas regiões do Brasil ela é bastante heterogênea, o Sudeste sendo o principal local, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, do maior número de casos, 53,8%, o Nordeste, 20,9%, Norte, 10,1%, especialmente por causa do impacto do número do Amazonas, principalmente a cidade de Manaus, Sul, 7,2%, e Centro-Oeste, 4%. A quantidade de informação referente a essa doença é uma quantidade que realmente é muito importante, o mundo todo preocupado, os cientistas, os investigadores. Então, se nós fizermos uma pesquisa no PubMed com a palavra coronavírus hoje, nós encontramos 18.305 publicações. E cabe realmente à ciência que dê realmente importância àquilo que vai mudar a vida das pessoas e que cientificamente tem um respaldo. Essa é uma das principais publicações. Boa parte do que nós hoje entendemos dessa doença vem de descrições inicialmente da China, depois da Itália, mais recentemente dos Estados Unidos. Essa é uma casuística com 72.314 casos tratados na China. Então, é um reporte do Centro de Controle de Doenças e Prevenção da China, mostrando que, de uma maneira geral, essa doença comete qualquer faixa etária. A maior parte dos casos está entre 30 e 79 anos. E quando nós olhamos a idade, 81% dos pacientes leve da doença, sem nem sequer precisar de uma internação hospitalar ou de algum tipo de assistência médica. 14% tem uma forma necessária de internação hospitalar e 5% precisará de uma internação hospitalar em unidade de terapia intensiva, ou seja, 19% dos pacientes precisarão de assistência médica, 81% dos pacientes terão uma forma leve da doença e poderão, então, ser tratados com sintomáticos, com observação e com orientação. Esse é uma das publicações feitas há 30 dias atrás, no New England, de um grupo chinês que tentou caracterizar a forma da doença em 1.099 pacientes e em relação à gravidade. De uma maneira geral, vamos observar aqui que tem os pacientes que têm a forma grave da doença, 173, e os pacientes que têm a forma não grave da doença. De uma maneira geral, a forma grave do paciente tem a idade um pouco maior. Em relação à distribuição de sexo, predomina o homem, independente do tipo de forma. Em relação a sinais e sintomas, os sinais e sintomas mais frequentes são febre, tosse e dispneia. Isso independente da forma ou do tipo de gravidade da doença. Sinais e sintomas gripais do tipo congestão, edema de linfonodomegalia,
são bastante raros, independente do tipo de acometimento clínico. O professor Carlos vai chamar bastante atenção, mas vale a pena a gente tocar nesse ponto, que quando a gente admite esses pacientes ou avalia uma emergência, quase 60% dos pacientes já tem algum tipo de alteração radiológica no raio-x de tórax. E 86% dos pacientes já terá alguma anormalidade na tomografia. Em relação aos achados laboratoriais, é bastante comum a linfopenia, e ela é mais acentuada nas formas mais graves, assim como chama atenção, os pacientes mais graves, ele tem um perfil mais inflamatório e mais trombótico, ou seja, os níveis de dímero D mais elevados, os níveis de transaminases mais elevados, assim como os níveis de desidrogenase lática, procalcitonina e proteína C reativa. Nós podemos observar que dessa casuística chinesa de 1.099 pacientes, 1% dos doentes, 1,1% evoluiu com choque séptico, 0,4% com síndrome do desconforto respiratório agudo e em torno de 91% dos pacientes recebeu o diagnóstico de pneumonia, o diagnóstico clínico. A maior parte dos pacientes usou antibióticos, mais graves, 80% recebeu antibiótico, pelo menos um terço dos recebeu oseltamivir, a maior parte dos casos, o oseltamivir é iniciado, e assim que nós temos, então, o exame que demonstra, então, a ausência do diagnóstico de influenza, o oseltamivir é suspenso. Glicocorticoide, a maioria dos pacientes não utiliza, mas os pacientes mais graves, 44,5% dos pacientes recebeu o glicocorticoide. Em relação à necessidade de oxigênio, nos casos mais graves, 71% precisam de oxigênio, sendo necessária ventilação mecânica invasiva em 14,5% dos casos mais graves, em 32% nos casos de ventilação não invasiva. Terapia extracorpórea foi utilizada na forma grave em 3%, insuficiência renal com terapia de substituição renal em 5%, e a terapia imunomoduladora com imunoglobulina foi utilizada em 3% dos casos, sendo que na forma grave ela foi utilizada em 33,5%. Desses pacientes, eles descreveram uma mortalidade de 1,4%, uma mortalidade pequena. A mortalidade na China ficou em torno de 3,5%, e demonstrando que a maioria desses pacientes se recuperava e a taxa de mortalidade foi baixa, da forma grave foi de 8,1%, tendo, então, tosse, cansaço, a tríade mais comum de sinais e sintomas. Quando, alguns dias depois daquela primeira publicação, foi feita uma outra publicação pelo grupo chinês de 138 pacientes hospitalizados por pneumonia, e esse estudo nos mostra algumas coisas interessantes, como a evolução da doença nos primeiros dias, a piora que acontece entre o 9º e o 13º dia. O professor Carlos vai mostrar com mais detalhes essas fases da doença, no que se refere ao acometimento pulmonar, mas nós podemos observar que os pacientes que evoluem com necessidade de UTI, eles têm uma prevalência maior de choque, uma prevalência maior de injúria ou lesão cardíaca, eles têm uma alta prevalência de arritmia, 44%, 61% desses pacientes na UTI evoluem com a síndrome do desconforto respiratório agudo, e a necessidade, a insuficiência renal, ela foi praticamente igual nos dois grupos. Também, os pacientes que vão para a UTI, eles utilizam mais de corticosteroide, eles precisam de mais oxigênio, assim como necessitam de mais ECMO, ventilação não invasiva e ventilação mecânica invasiva. Quando nós dividimos aqui os pacientes que sobrevivem dos pacientes que não sobrevivem, dá para a gente perceber que, em relação a sinais e sintomas, febre, tosse, dispneia, é muito parecido. Não dá para a gente predizer por sinais e sintomas quem são os pacientes que evoluirão a óbito ou evoluirão pior. O que nós podemos observar aqui é em termos do pico da piora clínica. Então, esses pacientes graves, ainda que sobreviventes, em torno do 9º, 10º dia, eles evoluem com sepse e com síndrome do desconforto respiratório. E em torno, entre 20 e 25 dias, esses pacientes conseguem sair do hospital. Aqui, quando nós olhamos essa figura da parte inferior do slide, nós podemos observar que a sepse e o desconforto respiratório aconteceram entre o 10º e o 12º dia, porém, entre o 14º dia e o 20º dia, esses pacientes evoluem com função multiorgânica, com lesão cardíaca,
insuficiência renal, infecção secundária, e, infelizmente, evoluem para óbito. Esse estudo foi bastante discutido, porque ele foi um dos primeiros estudos a sugerirem que o fenótipo inflamatório e trombótico guardam uma correlação significante com gravidade. Então, aqui, como todos podem observar, em vermelho estão os pacientes que evoluem para óbitos, não sobreviventes. Então, eles têm níveis de dímero D muito mais elevados, eles têm mais linfopenia, eles têm níveis de interleucina 6 mais elevada ao longo dos dias, assim como o aumento dos níveis de ferritina, de troponina e de desidrogenase lática, ou seja, marcadores inflamatórios e protrombóticos, assim como linfopenia, marcam a forma grave da doença. E no modelo multivariado, o que ficou como fator de risco independente foi o dímero D acima de 1.000 microgramas por decilitro. Ou seja, se o paciente tem um dímero D acima de 1.000 microgramas por decilitro ou 1 micrograma por litro, a chance de óbito dele é 18 vezes maior do que quem tem o dímero D abaixo desse limite. Nós podemos observar, em termos de mortalidade, a maior parte dos pacientes que falecem, eles estão nessa faixa etária, entre 50 e 80 anos de idade. Nós podemos observar que esses pacientes, entre o intervalo do início da doença e a morte, normalmente são 2 a 3 semanas, é o que a gente observa na prática clínica, e mais um estudo sugerindo que o fenótipo liberação de troponina, mioglobina, proteína C reativa, interleucina 6, guarda uma correlação com gravidade de maior chance de óbito. A maior parte desses pacientes que morre por insuficiência respiratória, o choque associado, ou seja, insuficiência respiratória mais dano cardíaco. 7% dos casos, dessa casuística de 150 casos, nós não conseguimos identificar qual foi a causa do óbito. E nós hoje entendemos, de uma maneira didática, essa é uma proposta do professor Siddiq, que essa doença, ela tem o seu espectro clínico ou o seu fenótipo clínico determinado pela infecção, pela injúria viral e pela resposta inflamatória do organismo, que pode ser aberrante o suficiente para gerar gravidade distinta. Então, no estágio 1, nós teríamos a infecção inicial, é aquele momento que o indivíduo tem sintomas leves, linfopenia, até começa a apresentar marcadores inflamatórios e protrombóticos. A fase 2 é a fase de resposta inflamatória, especialmente em nível da circulação pulmonar, do parênquima pulmonar, é quando o paciente começa a apresentar clínica de insuficiência respiratória, alteração nos exames de imagem, ele começa a ter alterações de transaminases, e a terceira fase é a fase hiperinflamatória, da resposta imunológica aberrante. É quando o paciente evolui com a forma praticamente da síndrome de desconforto respiratório, com vasoplegia, com choque, com lesão cardíaca, e aqui vem o fenótipo rico de proteína C reativa, desidrogenase lática aumentada, interleucina 6, D-dímero, ferritina, troponina e NT-proBNP. Aqui é uma proposta, claro que, mais uma vez, a gente vai reforçar que até o momento não há nenhum tratamento comprovadamente eficaz para essa doença que não seja o tratamento de suporte, mas, obviamente, que, guardando uma correlação com a fisiopatologia, nós poderíamos pensar em tratamentos de acordo com a fase da doença e os imunomoduladores, particularmente utilizados no estágio 2 ou no estágio 3. Nos últimos dias, a literatura médica veio demonstrando para nós uma correlação fisiopatológica em estudos de necrópsia minimamente invasiva e hipóteses também que há uma correlação entre inflamação e trombogênese nesses pacientes. Então, microtrombos em nível de circulação capilar de arteríolas tem sido diagnosticado tanto em necrópsias minimamente invasivas, em biópsias e também um número aumentado de pacientes que apresentam, durante a sua evolução clínica, angiografia ou angiotomografia com diagnóstico de embolia de pulmão. Lembrar que uma resposta inflamatória intensa, ela tem uma correlação com disfunção do endotélio, com dano epitelial, com ativação de proteínas e fatores procoagulantes, com alteração de fibrinólise. Esse foi um estudo recentemente publicado de 10 autópsias minimamente invasivas do grupo do Hospital das Clínicas, de alguns professores da Pneumo, com os professores de patologia, demonstrando, então, oclusão por microtrombos arteriolares em nível da circulação pulmonar. Nós também vimos observando
nos casos mais graves, um aumento do número de pacientes com injúria cardíaca ou com lesão cardíaca. Aparentemente, aproximadamente 40% dos pacientes que têm a forma grave da doença, que necessitam de terapia intensiva, eles têm algum tipo de lesão cardíaca, seja lesão clínica ou um diagnóstico de uma complicação por uma alteração no exame de imagem, ou, eventualmente, apenas pela presença de um biomarcador que significa injúria cardíaca, que poderia ter várias causas, desde a injúria hipóxica até a síndrome de liberação citocinérgica, trombose, vasoespasmo, trombos macrovasculares. Nós sabemos que o vírus, o novo coronavírus, ele interage com o sistema cardiovascular. Por quê? Ou porque o paciente tem uma reserva cardiofuncional ruim e ele vai ter mais complicações cardiovasculares, ou por um desequilíbrio oferta-demanda de oxigênio, ou pela síndrome inflamatória, trombótica e de disfunção endotelial. Por outro lado, muito se discute que um dos ligantes do vírus seja a enzima conversora de angiotensina 2. E daqui surgem inúmeras hipóteses se medicamentos que aumentam a enzima conversora de angiotensina 2 seriam protetores ou agressores. Nós não sabemos disso ainda. O que nós sabemos é que o vírus, para se ligar na célula, ele, através da sua proteína S, spike, que é uma glicoproteína, ele encontra a ECA2 como ligante. E aí, sim, induz uma resposta inflamatória e que, muitas vezes, no seu fenótipo mais intenso, esse paciente vai ter hipotensão, vasoplegia, arritmia, podendo até evoluir para a morte súbita. Essa interação vírus e coração não é uma novidade do novo coronavírus, isso tem descrições na SARS, descrições na MERS, mas agora, diante da pandemia atual, no momento atual, mais biomarcadores, mais eco, nós temos mais dados. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, recentemente, fez uma recomendação, uma revisão, o que o cardiologista precisa saber. Nós sabemos, então, que a manifestação clínica mais grave está associada a marcadores inflamatórios e a biomarcadores cardíacos, e que muitas vezes esses pacientes, ao longo de sua evolução na UTI, vão evoluir com disfunção ventricular, com arritmia, com síndrome isquêmica aguda, com miocardite. Existe essa interação entre o SARS-CoV-2 e a ECA2, isso é bastante discutível. Todos nós ouvimos dizer, bom, medicamentos que aumentam a ECA2 poderiam aumentar a gravidade da doença, isso de maneira alguma está comprovado. Inclusive, tem trials em medicamentos como o losartan tentando enganar o vírus ou inibir a replicação. Então, isso é duvidoso hoje. De qualquer forma, nesse artigo, a gente propõe um algoritmo de análise baseado em clínica e alteração de eletro, eco e troponina, lembrando a importância da gente ter nos nossos hospitais, na medida do possível, biomarcadores eletro e um eco do tipo point of care, um eco dinâmico, feito pelo emergencista. Existem casos graves relatados, como miocardite. Esse é um caso que está relatado recente na revista Pediatria, miocardite grave, com choque cardiogênico, 27% de fração de ejeção, e o paciente melhorou, veja só a área cardíaca aqui da esquerda e da direita, ele melhorou após a pulsoterapia com corticosteroide e imunoglobulina, e muitas vezes você tem que lançar a mão de assistência circulatória. A Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma recomendação logo no início, 13 de março, pedindo que os pacientes não suspendessem as suas medicações por conta dessa discussão com a ECA2. Então, não há evidência nenhuma a respeito da associação entre o uso desses fármacos e maior risco da doença. Quando a gente fala rapidamente sobre tratamento, nós devemos lembrar que muitas das discussões que temos hoje, elas estão advindas de resultados de estudos in vitro, e isso a gente tem que olhar com muita cautela. Então, essa é a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. In vitro, ela realmente inibe a replicação viral, tanto após a inoculação de vírus, quanto antes, ou seja, tanto preventivas quanto terapêuticas, até que nós tivemos, em 19 de março, uma aprovação para uso compassivo pelo FDA, baseado especialmente no resultado desse estudo, que é um estudo cientificamente muito discutível, muito simples, com uma casuística pequena, com um grupo controle que não era desse hospital, cujo desfecho foi a eliminação viral. E eles mostraram que a hidroxicloroquina com azitromicina estava associada
há uma negativação da PCR no 6º dia, em 100% dos casos, com hidroxicloroquina apenas com 70%, e o grupo que não tomou nenhum dos dois, a maioria dos pacientes ainda eliminava vírus. Isso realmente não é suficiente para a gente trazer isso para a nossa prática clínica, de forma que a última revisão sistemática que eu tenho conhecimento sobre a cloroquina coloca claramente que o que nós temos agora são estudos em andamento ou para começar, de forma que tem 23 trials só na China, e os demais são recomendação baseada em especialistas, editorial, em consenso de experts, não havendo evidência de sua utilização. Outras medicações antivirais vêm sendo motivo de discussão. Lopinavir e ritonavir é uma combinação já utilizada no tratamento do HIV. Muitas instituições no mundo, até no Brasil, usam essa combinação. Porém, nesse estudo New England, 199 pacientes, controlado, randomizado e duplo cego, essa medicação demonstrou não ser eficaz no tratamento da forma grave da doença, em nenhum desfecho clínico, mortalidade, tempo de UTI, suporte de oxigênio. Essa é uma meta-análise recentemente publicada pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, onde eles avaliam num painel muito sério, baseado em evidências, 7 recomendações de tratamento. Dentre elas, tratamento antiviral e tratamento anti-inflamatório. E quando você lê a evidência hoje não há evidência para tratamento. O recomendável é que na sua instituição, se você for utilizar um desses medicamentos, que você utilize idealmente dentro de estudo, dentro de trials, dentro de protocolo. É claro que cabe a nós, na emergência, no nosso dia a dia, rapidamente admitir o paciente grave. Esses são critérios de internação gerais, e o professor Carlos vai mostrar o do Estado de São Paulo, que foi proposto por ele, mas, de uma maneira geral, não há dúvida que nós deveremos internar na UTI o paciente com instabilidade hemodinâmica, hipotensão com necessidade de vasopressor, acidose lática, má perfusão, oligúria, disfunção orgânica, rebaixamento de nível de consciência, ou doente que persiste com hipoxemia, apesar da oferta de O2, e lembrar especialmente uma consideração dos considerados grupos de risco, os idosos, os doentes crônicos, os imunossuprimidos, os transplantados, que muitas vezes é um paciente que o nosso limiar para a internação é menor, dado o maior risco de mortalidade que esses pacientes têm. Cada hospital tem seu protocolo de admissão, de uma maneira geral é um protocolo simples, mas que avalia inflamação, funções orgânicas e coagulação. A tomografia de tórax sem contraste em hospitais de referência está recomendada desde que o paciente tenha condições de fazer. Hoje a gente evita em hospitais que não têm um fluxo adequado. A gente está diante de uma pandemia, muitas vezes a clínica com a radiografia de tórax, com a gasometria, serão suficientes. O manejo do paciente crítico, claro que ele vai envolver um suporte ventilatório e respiratório adequado, que o professor vai falar, mas de uma maneira geral, a gente evita balanço positivo no paciente hemodinamicamente estável. Paciente em choque, nós vamos fazer provas guiadas, avaliar a volemia, idealmente com eco, com monitor de débito, quando não estão presentes, avaliação clínica e perfusão, não deixar esses doentes hipotensos, procurar descarga ventricular e, havendo indicação, a utilização da dobutamina, uma monitorização invasiva adequada, antibiótico terapia para o paciente internado é quase que uma regra, isso vai de acordo com a CCIH e com a flora local. No nosso hospital a gente utiliza ceftriaxona com ácido ou ceftriaxona com claritricina, ou também uma quinolona respiratória. Corticosteroide a gente não recomenda de uma maneira geral para todos os doentes, apenas em protocolo de... E pacientes que evoluem com choque, norepinefrina em injeção, ou que tiveram que ser adicionados vasopressina, a gente recomenda a hidrocortisona num esquema choque séptico mesmo, Surviving Sepsis, 50 mg IV de 6 em 6. Prevenção de úlcera de estresse, prevenção de tromboembolismo, esse é um assunto que está em franca evidência. Hoje a recomendação de uma maneira geral é prevenção. A questão de você instituir terapia é na presença de tromboembolismo ou então algum protocolo institucional. Existem alguns protocolos em andamento, instituições, do tipo, se o dímero D, se tem fenótipo de CIVD, mas isso hoje ainda não é baseado em evidências. Claro que a gente procura dieta oral ou enteral precoce, o controle glicêmico intensivo, avaliação laboratorial, discorde, falência orgânica diária, e se o seu doente está estável, evitar balanço negativo na presença do desconforto respiratório. Eu já caminho para o final da minha apresentação,
lembrar que boa parte da transmissão vem ainda dos indivíduos assintomáticos, e isso num país continental com 220 milhões de pessoas com indisponibilidade de testes, para nós é bastante desafiador. Nós temos algumas perspectivas para as próximas semanas, infelizmente, elas se refletem no aumento do número de casos. Lembrar que de ontem para hoje a gente tem quase 350 mortes no único dia no país, o aumento da necessidade de UTI. Será necessária, já é necessária, uma gestão de vagas adequada, institucional, municipal, estadual, se possível, aumento da disponibilidade de testes, é necessária ainda a contenção social, uma triagem adequada é uma condição sine qua non para a gente estruturar de uma maneira mais adequada o nosso sistema de saúde, idealmente que todos contassem com protocolo de atendimento, porque é uma situação onde há muita pirotecnia, como disse o professor Carlos num documento que ele escreveu em nome do colegiado dos professores titulares. Então, um protocolo de atendimento institucional, uma ficha que já teve a aprovação da comissão de ética para descrição desses casos, idealmente, qualquer terapia nova, que o doente seja sujeito a uma pesquisa e a um consentimento. Cada vez mais importante que haja uma interação entre nós, todos os profissionais da saúde, devidamente capacitados e protegidos, e cada vez mais nossas estruturas de saúde deverão contar com a telemedicina. É isso que eu gostaria de apresentar. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês. Eu vou apresentar o protocolo de atendimento dos pacientes graves com a Covid-19. Esse protocolo ele veio sendo discutido. Esse protocolo veio sendo discutido desde fevereiro. Vários colegas participaram dessa gênese desse protocolo, colegas de São Paulo, do Hospital das Clínicas. Depois, isso foi apresentado no Centro de Contingência para Controle do Coronavírus, que o governador do estado de São Paulo criou, que tem colegas de várias universidades, da Unifesp, da Unicamp, da Unesp, infectologistas, e eu sou representante da pneumologia nesse grupo. Então, esse protocolo foi validado por todos esses colegas e eu vou mostrar para vocês que nós resolvemos montar uma linha de cuidados, desde a parte inicial, onde o indivíduo está em casa e ele tem acesso a um aplicativo e acesso a um link, onde ele, abrindo esse link, ele responde a uma série de perguntas e, depois de responder essa série de perguntas, ele recebe uma informação. No caso aqui, eu respondi as perguntas e ele me avisa que eu estou bem, que eu posso continuar em casa. Se desse indicativo de que eu tenho coronavírus, ele seria convidado a se registrar um aplicativo via celular, onde ele responde uma série de outras questões que vão dizer da gravidade dessa condição, dessa Covid-19, e indicá-lo, se ele não tiver numa situação boa, ele tendo acesso a esse aplicativo, ele responde. Se ele tiver numa condição boa, ele volta para casa, ele é orientado para voltar para casa. Saindo dessa unidade de saúde, se ele não puder voltar para casa, se ele for orientado para ser hospitalizado, ele é registrado num sistema de regulação de leitos em São Paulo, que é o Sistema CROSS. Aí ele é orientado, se não for muito grave, para ir para um hospital, para um leito de isolamento, ou, se ele for mais grave, ele vai para um leito de UTI. Desse leito hospitalar, se ele piorar, ele vai para a UTI, e ele estando na UTI, se ele melhorar, ele volta para esse leito hospitalar, e daqui ele pode ter alta, e ele vai ser acompanhado durante até 12 meses para ver se ficou com alguma sequela da Covid-19. Um outro desfecho possível é ele vir a evoluir para a morte, e aí ele vai ser submetido a uma necrópsia minimamente invasiva. Ele será submetido a uma necrópsia minimamente invasiva para podermos entender o que ocorre nessa situação
de uma doença nova causada por um vírus que o nosso organismo não conhecia e contra a qual não temos ainda uma imunidade. Bom, se ele vai para UTI, se ele é indicado para ir para UTI, ele é colocado sob catéter nasal de oxigênio, 2 a 3 litros por minuto, e o fluxo de oxigênio pode ser elevado até 5, 6 litros por minuto. E o alvo de saturação esperada pela oximetria é um alvo de saturação de 90% a 95%. Se essa saturação não ficar abaixo de 90%, se ela não ficar abaixo, esse paciente é internado, mantido com o catéter de O2 e ele vai ser monitorado adequadamente para nós percebermos como essa inflamação respiratória vai evoluir. Se, por outro lado, ele estiver abaixo de 90%, se essa resposta for sim, e ele tiver algum dado sistêmico, como alteração do estado de consciência, alterações hemodinâmicas, ou essa hipoxemia for muito intensa, ele é imediatamente intubado e deve ser colocado numa ventilação mecânica invasiva protetora, que eu vou apresentar para vocês na próxima diapositiva. Se ele não tiver esse quadro, ou se a unidade tiver muito conturbada, até se preparar para discutir a intubação desse paciente, pode-se considerar a realização de um teste de ventilação não invasiva. Se for a opção for não invasiva, nós sugerimos que isso seja feito num quarto individual e que se utilize um respirador normal de terapia intensiva, um respirador com circuito duplo, que tem um ramo ins e um ramo expiratório, para podermos ocluir a válvula expiratória com um filtro EPA ou um HME, para impedir que esses vírus sejam disseminados no ambiente. E se aguarda colocando o paciente não invasiva, se observa uma resposta de 30 a 60 minutos, não mais do que 2 horas, e que se espera que esse paciente estabilize a sua condição, ou seja, que ele fique mais tranquilo, que a saturação suba e que a frequência cardíaca caia. Se ocorrer isso, é considerado uma resposta positiva e ele pode alternar a não invasiva com a máscara fechada de oxigênio ou com o cateter de O2. Agora, se ele não reverter a hipoxemia, ou se ele está ficando mais agitado, ou se ele estiver ainda taquipneico, é considerada falha na não invasiva e ele deve ser intubado e colocado numa ventilação protetora. No slide final, eu vou passar algumas sugestões de sites para você. Tem um site que tem uma mini aula que indica como nós instalamos o ventilador, mas eu não estou conseguindo fazer aqui nesse momento rodar esse filminho, mas tem lá para vocês. E o que esse filminho mostra é nada menos do que a utilização dessa regra para ventilação protetora nesses pacientes. Primeiro, vamos utilizar um modo volume controlado. Por que estamos propondo, assim que o doente for intubado, colocá-lo no modo volume controlado? Porque queremos garantir um volume corrente fixo e, como esse paciente fica num quarto isolado e cada vez que alguém entrar no quarto, ou da fisioterapia ou da enfermagem, o mesmo médico, para ajustar o ventilador, ele tem que se paramentar e, na saída, ele vai ter que eliminar todo o seu aparato, o avental, todos esses requisitos que são fundamentais para a proteção do colaborador da saúde e que traz um custo muito grande. Então, se deixarmos o volume corrente fixo, fica mais fácil de controlar esse paciente. Aqui tem uma tabelinha para o sexo masculino e para o sexo feminino. Vamos supor um homem de 1,80 m,
ele vai ser ajustado com volume corrente de 450 ml. Então, 450 ml, vamos colocar no volume controlado e vai ficar fixo nisso. O fluxo de ar, a velocidade com que o ar vai entrar no pulmão, nunca deve ser menor do que 30 para evitar um tempo inspiratório muito longo e nunca deve ser maior do que 60 para evitar um pico de pressão muito elevado. Então, estamos sugerindo trabalhar com 40, 45, 50 litros por minuto. Como o volume corrente é um pouco mais baixo, trabalhamos com frequências respiratórias um pouquinho mais elevadas. Iniciamos, então, com 25 respirações por minuto. E sugerimos de entrada uma PIP de 10. Essas sugestões dessa técnica de ventilação, como eu disse para vocês, foi uma sugestão discutida internamente pela nossa equipe do HC, mas também levando em conta o que os colegas do Canadá, da China e principalmente da Espanha e da Itália já tenham passado por esses testes de técnica de ventilação. Então, optamos por, nesse momento, fazermos essa sugestão. Então, a PIP inicial em 10 centímetros de água. Quando o paciente é entubado, ele é colocado com uma concentração máxima de oxigênio, ou seja, a FO2 é de 1, 100% de oxigênio no ar inspirado. À medida que ele for entubado, vamos observando a saturação na oximetria de pulso e vamos baixando a cada 30 segundos, 1 minuto. Se ele estiver saturando acima de 95%, baixamos para 90%, passado mais 30, 40, 60 segundos, e ele continuar acima de 95%, baixamos para 80, 60, 80, 70% e vamos tentar chegar a 60% de FO2. Então, essa é o nosso alvo nesse momento, tentar ficar com uma PIP de 10 e uma FO2 de 60%. Se o paciente, nessa situação, com essa frequência, com esse volume corrente mais baixo, ele começar a ficar agitado, brigando com o ventilador, então considere o uso do bloqueio neuromuscular até 2 dias, mais ou menos, muitas vezes é necessário. Bom, então o paciente, vamos supor que nós conseguimos reduzir a FO2 para 60%, mantendo a PIP em 10. E vamos olhar aqui o nosso alvo de saturação. Pela oximetria, ele deve estar entre 90% e 95%. Entendido isso, nós vamos caminhar agora nessa tabelinha. Se ele estiver acima do alvo, nós vamos caminhar para a esquerda. Se ele estiver abaixo do alvo, de 90% a 95%, nós vamos caminhar para a direita. Então, eu vou detalhar isso nas próximas diapositivas. Então, veja aqui, o paciente está com FO2 de 0,6, 60%, na PIP de 10 e está saturando os 97, 98. Eu vou caminhar para a esquerda. Eu vou manter a FO2 e vou baixar a PIP para 9. Manteve-se acima da saturação alvo. Eu vou manter agora a PIP 9 e baixar a FO2 para 50. Mantenho a PIP em 50 e baixo mantenho a FO2 em 50 e baixo a PIP para 8. Então, eu vou andando à esquerda a cada 30 a 60 segundos e vendo se eu consigo, pela oximetria de pulso, chegar numa condição que eu considere ideal para esse paciente neste exato momento. Obtive aqui essa duplinha, ficou a melhor para mim. Eu vou aguardar 30 minutos e vou coletar agora sangue arterial para um exame de gasimetria para avaliar o pH e o PCO2. Na outra hipótese, que ele veio para o lado, ele não atingiu a saturação alvo, ele veio com a saturação abaixo de 90% nessa dupla, 60 de FO2 e 10 de PIP, eu vou começar a caminhar à direita. Bom, então, quando entramos na zona vermelha que o Marcelo estava comentando, ou seja, nós temos uma PIP maior que 12. Nós estamos numa situação de uma PIP maior que 12 com uma saturação baixa, num paciente que eu já vou subindo
a saturação, podendo chegar até 100% e não conseguindo um resultado adequado. Então, nós vamos fazer uma mini titulação de PIP. Eu cheguei lá na minha PIP de 20, olhei a pressão de platô após uma pausa inspiratória de 2 segundos, atingiu um pico, desceu para um platô. Eu vou olhar o platô de pressão, imaginando que ela está representando a pressão alveolar. Eu vou subtrair essa pressão de platô de 20, eu vou obter uma pressão de distensão, também conhecida por driving pressure. Aí eu vou reduzir agora de 20 para 18 a PIP, vou observar a pressão de platô depois da pausa de 2 décimos de segundo, vou subtrair esse platô do 18 e eu vou obter uma outra driving pressure, outra pressão de distensão. Se ocorrer uma diminuição da driving pressure com a redução da PIP, eu vou interpretar que essa PIP de 20 estava sobredistendendo os alvéolos, estava deixando os alvéolos muito cheios de ar. Então, como diminuiu, eu vou baixar agora a PIP de 18 para 16. Vou avaliar a pressão de platô, vou fazer o delta entre o platô e a PIP e vou obter uma outra pressão de distensão. Vamos imaginar que caiu mais ainda a pressão de distensão. 20 era muito, 18 ainda era muito e 16 está ficando num nível melhor. Eu estou conseguindo acomodar aquele volume de ar que é fixo do volume corrente, gerando uma distensão menor de pressão. Agora, então, eu vou diminuir para 14. Diminuir para 14, a pressão de platô ela caiu mais ainda, então eu fiz a diferença entre o platô e a PIP e eu tenho uma pressão de distensão no mesmo nível que a anterior. Como eu estou observando sinais positivos, eu vou reduzir mais. Eu vou reduzir de 14 para 12. Quando eu reduzir para 12, a pressão de platô subiu e o delta de pressão se elevou, indicando que, a partir de agora, essa pressão de distensão está maior do que na situação anterior. O que deve ter ocorrido aqui é colapso dos alvéolos. Enquanto nessa fase estavam os alvéolos sobredistendidos, nessa fase os alvéolos estão colavados. E se eu nem preciso descer mais, porque se eu descer mais, eu vou ter mais colapso, a pressão de distensão vai ficar maior ainda. Então, com essa manobra de mini ajuste da PIP, com essa reajuste aqui, reduzindo progressivamente a PIP, ela rapidamente me aponta uma situação melhor, uma pressão melhor para eu trabalhar. E eu vou escolher a menor PIP que deu a menor pressão de distensão. A menor PIP que deu a menor pressão de distensão é a PIP que eu vou escolher. Então, de novo, eu vou até 20, porque eu desci até 10, vou até 20, deixo 30 segundos, 40 segundos em 20, olho a hemodinâmica e volto para a PIP de 14. E agora eu vou manter meu paciente nessa PIP de 14. Então, essa faz parte das manobras de resgate da troca gasosa. Eu vou realizar essas manobras de resgate quando eu entrar na faixa, aquela faixa vermelha da relação PIP-FO2, ou quando o meu paciente tiver com um platô muito alto, ou com volume corrente muito alto, ou com a pressão de distensão muito elevada, ou com uma acidose respiratória muito grande, mesmo numa frequência de 35, ou quando eu estiver começando a precisar de PIPs acima de 12, 13, 14 centímetros de água. Então, nessas manobras de resgate, eu posso fazer essa mini titulação da PIP, ou se eu tiver uma equipe treinada, eu posso colocar um indivíduo em prona. Eu posso colocar o paciente em prona e a prona responde melhor naqueles pacientes que já têm uma PO2 e FO2 mais baixa. Se eu não tiver uma equipe treinada para colocar em prona, e eu tiver disponibilidade do uso de óxido nítrico, eu posso utilizar o óxido nítrico inalatório. Veja, essas manobras já são manobras de resgate
com a equipe ou com uma disponibilidade um pouquinho maior. Eu vou mostrar para vocês, isso está no site, que eu vou passar o endereço para vocês no final. Nós temos uma sugestão de como fazer a manobra para a prona. E em casos excepcionais, quando o drive impresso, a pressão de extensão está muito elevada, podemos fazer um recrutamento alveolar e a titulação decremental da PIP, ou se você tiver acesso a uma tomografia de impedância elétrica, você pode titular a PIP pela impedância, ou se o paciente estiver muito hipoxêmico, você pode considerar a passagem de cânulas na veia para realizar uma ECMO, uma troca de oxigênio para a membrana extracorpórea. Aqui é uma sugestão de como vocês poderiam fazer. Se o indivíduo, então, vai para essa técnica de resgate, nós temos desenvolvido aqui, se ele não está evoluindo bem, nós temos desenvolvido um programa de tele-UTI que já no momento está atendendo 6 pacientes em São Paulo, um hospital em Santos, um hospital no Ipiranga, alguns hospitais aqui em volta de São Paulo, e até o final da semana nós vamos entrar com mais 4 hospitais que vão ficar conectados conosco. Então, eles ficam ligados na nossa UTI e nós passamos visita e discutimos os casos, fazemos sugestões de como esse protocolo deve ser otimizado. E antes de começar isso, fazemos uma capacitação. Treinamos a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia e a equipe médica para a aplicação desse protocolo e fazemos visitas diárias utilizando um red cap para que todos preencham e que nós possamos acompanhar esses pacientes. Então, para finalizar, só queria comentar, para termos cuidado, esses pacientes, no nosso grupo, de 15% a 20% têm precisado de diálise, então não podemos dar fluido de menos, mas não podemos dar fluido demais, porque isso vai encharcar esses pulmões e a troca gasosa vai ficar inadequada. Os corticosteroides não são usados de rotina, só em pesquisa. Nós temos pelo menos 2 pesquisas, uma já está em andamento, a outra deve começar na sequência, para discutir o uso do corticosteroide. E cuidado também, como desses pacientes, como eles têm uma ventilação mais baixa, não alimentar demais, senão eles vão fazer hipercapnia. Então, esse é o link que tem as aulas, essa aula que eu dei, agora mais outras aulas, desde princípios básicos da ventilação mecânica, até esses filmes que ensinam a titulação da PIP, colocar em prona, entubar rapidamente, ligar o ventilador mecânico usando a estratégia protetora. Vocês se registram nesse site e vocês têm acesso a todos esses vídeos que são livres. E aqueles aplicativos que eu mostrei, isso é para as pessoas se controlarem de casa e para responder se eles devem ou não devem procurar um hospital. Esses links eu deixo como os links interessantes que eu sugiro que vocês vejam. Muito obrigado. Então, basicamente, essa aqui é uma questão para quem trabalha nas emergências e toda hora esse tipo de paciente aparece, que é um paciente sem comorbidades, com quadro agudo de tosse seca, febre, fadiga e dispneia. Tem a saturação de 92, 93. Que atitudes deveriam ser tomadas nesse momento? Pode ser Ludmila ou Carlos, se quiserem comentar. Nós estamos aí num paciente que não está numa insuficiência respiratória grave, que não está sendo cogitada ainda a ida dele para a UTI, e é aquele paciente que você fica na dúvida se interna, se manda para casa com observação mais estreita, ou se já interna para fazer oxigenoterapia. Então, essa é uma questão que eu sei que interessa a muitos dos colegas que estão participando dessa atividade. Enquanto o professor Carlos não vem, eu vou comentando, então, a minha questão clínica desse paciente. Acho que, em primeiro lugar, um exame clínico bem feito, procurando qualquer sinal
de hipoperfusão tecidual, vendo enchimento capilar, vendo como é que está a ausculta respiratória, como é que está o nível de consciência. Então, ponto número 1, pressão arterial, frequência cardíaca. Muitas vezes ele está no limite da saturação, mas já está taquicárdico, já tem um enchimento capilar lento. Esses são indícios de que eu estou diante de uma forma grave. Então, um exame clínico bem completo é fundamental. Segundo, esse é o doente que chega no pronto-socorro e que a gente faz pelo menos uma radiografia de tórax e colhe exames laboratoriais. Enquanto isso, se o paciente está cansado, dispneico, com a saturação limítrofe, normalmente a gente começa com a oxigenoterapia na forma de catéter nasal. É o tempo que você vai reavaliar o paciente, vai ver a resposta, vai olhar um raio-x, vai olhar os exames e ver como o paciente evolui. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu queria ouvir o professor Carlos. No próximo módulo, eu tenho certeza que o professor César Araújo vai comentar sobre o excesso de tomografias que vem sendo realizadas nessa situação nas nossas emergências. Habitualmente, a categorização da gravidade do quadro deve ser baseada em parâmetros clínicos e de trocas gasosas e de uma forma geral. Mas hoje, lamentavelmente, a gravidade está sendo considerada pela tomografia isoladamente. O que é que vocês acham disso? Olha, eu acho que diante do nosso início, nós não tínhamos teste, muitas vezes, ainda a gente com dúvida diagnóstica, a tomografia estava meio que servindo para diagnóstico. Hoje nós sabemos que ter a tomografia à mão é fantástico. Saber qual é a porcentagem de pulmão acometido, se é 25%, se é além de 50%, isso denota gravidade. Mas, mais uma vez, lembrar que a tomografia, isoladamente, não indica internação. Eu também não preciso fazer uma tomografia para internar o doente. Se o meu doente está limítrofe de oxigenação e está sintomático, esse doente vai ficar internado com uma avaliação radiológica, raio-x de tórax, exame de sangue, avaliação clínica, eventualmente uma gasometria arterial, que também a gente não faz para todos os doentes, mas a tomografia, ela não tem que ser feita para diagnóstico. Agora, o seu serviço é um hospital referência, um hospital de campanha, ou você tem um tomógrafo dedicado, a tomografia te auxilia muito a analisar a gravidade do acometimento, vai te ajudar, muitas vezes você não tem impedância elétrica, como tem o HC, a auxiliar na forma de ventilar esse doente, entender se a forma é heterogênea, se eu tenho mais doença periférica, se eu já tenho muita consolidação, mas ela não é necessária, e também eu acho que diante de uma pandemia, num país tão grande como o Brasil, a tomografia não tem que servir como ferramenta diagnóstica. Eu queria, Ludmila, dentro do seu comentário, nesse caso que foi apresentado, duas situações, pelo menos no nosso protocolo. A resposta que esse paciente vai ter ao catéter de oxigênio que você vai usar. Você falou em oxigênio. Se esse paciente tiver uma boa resposta ao oxigênio, mantendo a saturação aí para 94%, isso é um critério de melhor perfil desse paciente, do ponto de vista de gravidade, de evolução. E também em relação à questão da frequência respiratória desses pacientes, que também faz parte do nosso protocolo de avaliação da frequência respiratória. Então, eu queria que você comentasse a melhora da resposta da saturação com o oxigênio sobre o catéter e em relação à frequência respiratória desses pacientes. Prazer falar com você, parabéns, hein? Obrigada, Jadelson. Professor Carlos, o senhor quer comentar esse caso? Eu não sei se o senhor estava vendo, mas, na verdade, isso, são duas as questões. O senhor viu o primeiro, antes desse? Eu vi. Eu estava só deu uma... arrumando aqui, tentando me livrar aqui do encosto que eu estava. Então, eu vi. Então, eu concordo com a Ludmila que, frente a um paciente como esse, chegando, a nossa recomendação é avaliar a resposta ao catéter de O2 e a frequência respiratória, o que vai acontecer com isso, olhando a situação hemodinâmica, como a Ludmila comentou, olhando a frequência cardíaca, como ela comentou. Sugerimos aqui sempre o raio-x, uma imagem, ou raio-x, dependendo do tipo de unidade de saúde que o paciente tiver, ou a tomografia. Então, se ele tiver uma resposta adequada à oferta de oxigênio, se ele estiver tranquilo, se ele não tiver com sinais de comprometimento hemodinâmico, e na imagem, pelo raio-x ou pela tomografia, ele tiver menos do que
40% das áreas acometidas, esse paciente nós podemos monitorar ainda em casa, porque ele não tem comorbidades, e ele é orientado para responder aquele questionário que eu mostrei para vocês. Ele se registra no app, no aplicativo, e responde o questionário. E, dependendo das respostas que ele der, ele já fica registrado no sistema e ele volta para um atendimento hospitalar, como ele já está registrado no sistema, se tem esse primeiro histórico dele. Então, valorizamos a resposta à oferta de oxigênio, valorizamos a resposta da frequência respiratória e da frequência cardíaca e valorizamos a imagem nessa situação. Carlos, Ludmila, o que nós temos observado, e sobretudo a literatura nos traz esse estudo em relação ao grau de envolvimento pulmonar observado na tomografia, esse estudo traz algumas limitações metodológicas, porque ele não mostra, por exemplo, aqueles pacientes, ele dividiu em menos de 25, entre 25 e 50 e mais de 50% dos campos pulmonares envolvidos. Ele não mostra quanto dos pacientes que tinham menos de 25% precisaram de ventilação mecânica por critérios outros, que não tomográficos. Também ele não mostra quantos daqueles pacientes que tinham mais de 50%, eles deixaram de ir para a ventilação mecânica, por outros parâmetros. Então, eu vejo que há um exagero na solicitação. Eu entendo que aquele paciente que está piorando, sobretudo se for uma piora súbita, ou se houver, digamos, indicações de que possa estar havendo alguma complicação, ele precisará, sim, de uma tomografia, e muitas vezes a tomografia mostra alguns achados que a radiografia não mostrou. Mas eu sempre tenho procurado conversar com César e com outros colegas, porque eu acho que existe um exagero na realização de tomografia nesses pacientes que poderiam ter a sua situação resolvida com esses outros parâmetros clínicos que vocês já chamaram a atenção. Eu vou passar adiante. Se instituída a oxigenoterapia, vocês já falaram sobre isso, seria por cateter e, eventualmente, uma máscara não reinalante, com aquelas metas, que vocês já descreveram, que era manter entre 90% e 96%. Né? Tratando-se de uma enfermidade aguda e grave, e aqui eu volto, a Ludmila já falou rapidamente sobre os corticoides, levando em consideração os outros tipos de dano alveolar agudo, de síndrome de SARA nesses pacientes, habitualmente se usa, sobretudo se estiver em choque, se usa o corticoide. Por que tem havido tanta resistência a, pelo menos, testar, dirigir estudos com o uso de corticoides nas doses que são usadas nas outras situações para esses pacientes? Quer comentar, Ludmila? Pode ser, professor. Eu começo e o senhor conclui. De fato, eu acho que a grande limitação é porque estudos anteriores, com influenza, por exemplo, eles sugerem que a corticoterapia, de uma maneira deliberada, ela possa aumentar a replicação viral. Em relação à síndrome do desconforto respiratório agudo, por outras causas, é muito controversa a utilização dos corticosteroides. Tem alguns estudos que têm desfecho clínico com melhora, outros estudos não, então é um assunto controverso. Nessa doença, as recomendações internacionais, até da OMS, é que a gente não deveria usar em ampla escala. O que o professor Carlos determinou no HC é o que está sendo recomendado. É o seguinte, você tem choque, você vai usar hidrocortisona, porque está comprovado no choque, pelo menos nos 2 estudos do ANAMI, que a hidrocortisona modifica o prognóstico para melhor no choque séptico. Quando se trata da síndrome de desconforto respiratório, muita gente tem falado, olha, na minha experiência, mas é aquela velha história. Nós não temos ainda estudos nesta específica doença. A gente tem análise de subgrupo. Tem uma análise de subgrupo de um estudo do JAMA, um estudo chinês, que os 84 pacientes que usaram o esteroide tiveram uma melhor progressão, tiveram, inclusive, menor mortalidade, mas é uma análise muito pequena. Então, o que o professor Carlos determinou no HC, que a gente não usasse de uma maneira deliberada e, se possível, fazendo parte de estudos. E aí, hoje, existem alguns ensaios clínicos no Brasil em fase inicial de recrutamento. Então, esse é um ponto. Mas eu acho
e o professor vai poder confirmar isso, não está errado se o indivíduo evolui com síndrome de desconforto respiratório grave ou vai para ventilação mecânica, a utilização de metilprednisolona, meio miligrama quilodose, de 12 em 12, num curso pequeno de 5 a 7 dias. Mas, de novo, não é respaldado baseado em evidências. Professor? Carlos. Eu concordo bastante aí com o que a Ludmila colocou. A grande discussão aí para não usar o corticoide é muito baseado no resultado ruim que se obteve nas outras pneumonias virais, né? Agora, tanto os dados da necrópsia minimamente invasiva que nós já temos visto nos nossos pacientes, nós temos encontrado alguns deles numa fase proliferativa, não na fase aguda, muito aguda da doença, na fase proliferativa, onde já existe um tecido de granulação rearranjando ali dentro dos alvéolos, e que isso leva, muitas vezes, na imagem, uma imagem de um padrão pneumonia organizante na tomografia ou na radiografia, ou uma imagem de consolidação. Nessa fase, os pacientes ainda estando hipoxêmicos, eu acredito que os pacientes se beneficiariam. Então, está finalizando um estudo que estão participando vários hospitais e várias UTIs pela rede BRICNET da AMIB, usando dexametasona. E nós estamos com um estudo para ser aprovado com o uso de metilprednisolona nesses pacientes, nesse subgrupo de pacientes, onde a infecção já está mais controlada, ele mantendo um status inflamatório e com sinais de organização no alvéolo. Então, acho que essa população pode se beneficiar mais e isso vai ser o alvo do nosso estudo. Perfeito, Carlos. Bom, haveria diferença significativa entre a complacência pulmonar de pacientes com a Covid-19 e as outras formas de dano alveolar difuso? E, se positivo, quais são as implicações para a ventilação mecânica? Veja, isso é bastante interessante, é bem diferente o que nós temos observado comparando a síndrome de desconforto da Covid-19 com as outras situações que levam ao dano alveolar difuso e um quadro mais amplo nos pulmões pós-sepse, pós-pneumonias extensas. Na Covid-19, nós temos múltiplos quadros focais. A Ludmila chegou a mostrar algumas tomografias, eu tenho certeza que você, o César e os outros colegas têm visto esses quadros focais, até muitas vezes meio arredondados da infiltração dos pulmões, das opacidades pulmonares. Em volta dessa região inflamada, nós observamos alvéolos e unidades alveolares bastante preservadas. E tanto que, na mecânica, comparando a mecânica da síndrome de desconforto respiratório de outras causas, normalmente nós observamos uma complacência abaixo de 30 e nas formas mais graves abaixo de 20. Nesses quadros de Covid-19, normalmente a complacência está acima de 40. Então, a distribuição do ar é de uma maneira diferente. Por isso, os níveis elevados de PIP muitas vezes não trazem vantagem para esses pacientes, porque eles sobredistendem os alvéolos, comprimem os capilares alveolares e acabam empurrando o sangue para as áreas comprometidas. Então, por isso que naquela mini titulação da PIP, a gente muitas vezes acaba observando que se você usar aquela tabelinha de PIP FO2, você acaba trabalhando com PIPs exageradamente elevados. E as áreas de colapso não são muito grandes nesses pacientes, numa forma inicial, diferente de quando eles infectam secundariamente, e isso é uma complicação que não é incomum, e se essa infecção causar uma alteração mais difusa da permeabilidade, eles podem ter um quadro de síndrome de desconforto com complacência mais baixa. Mas nos primeiros 7 a 10 dias, o que temos visto é uma complacência bastante razoável, bastante preservada. Jorge, eu posso fazer uma intervenção em cima dessa pergunta? Uma pergunta em cima dessa aí. Professor Jadelson Andrade, foi sabido que esses pacientes, muitos desses pacientes,
evolui com esse dano miocárdico, que a professora Ludmila colocou muito bem, e alguns desses pacientes evoluem com disfunção ventricular esquerda, levando à congestão pulmonar. Como é lidar nesse aspecto na ventilação mecânica de pacientes com esse status inflamatório pulmonar alveolar e ainda associado à congestão pulmonar em pacientes que desenvolvem disfunção ventricular esquerda? Veja, depois a Ludmila complementa, mas na nossa impressão, no nosso acompanhamento de algumas dezenas de pacientes, aí, nesse momento, uma disfunção ventricular esquerda a esse nível, nós não temos visto numa frequência muito grande. Quando isso ocorre, se você imaginar que você tem uma alteração da permeabilidade da microcirculação pulmonar, evidenciada pela presença do dano alveolar difuso, pela presença de líquido nos alvéolos e de células dentro do espaço alveolar. Se numa situação de uma pressão capilar de 12, 14, 15 já é suficiente para extravasar, se essa pressão sobe de 18 para 20, para 22, nos casos de disfunção ventricular mais grave, o extravasamento vai ser muito maior ainda. Então, as consequências vão ser muito maiores. Numa situação como essa, muitas vezes, a pressão expiratória positiva pode diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo, pode diminuir a pré-carga do ventrículo direito, e esse paciente pode até ter uma melhora hemodinâmica e, consequentemente, isso vai trazer uma melhora respiratória. Ludmila? Outra coisa, professor Jadelson, a gente tem visto isso mesmo acontecer. Interessante que a maioria dos pacientes que vai para a UTI tem troponina alterada, ou seja, ele é mais inflamado, ele é mais grave, e não necessariamente eu tenho uma causa de isquemia miocárdica aguda de origem obstrutiva. A gente tem visto isso, mas o mais interessante é titular PIP, ver a evolução do doente com o ultrassom à beira do leito, com o eco. Então, se nas instituições da gente a gente tem a possibilidade de ter o eco dinâmico, isso ajuda muito, né, professor Carlos? Com certeza ajuda, só lembra que o eco ele é muito bom para ver a parte do pulmão, não para o coração. O eco para o coração já é consolidado, mas o eco para o pulmão tem que lembrar que ele é muito bom para ver a telectasia que se desfaz, mas ele não vê sobredistensão. Então tem que tomar cuidado, porque dependendo do nível de pressurização, a frequência de sobredistensão no parênquima pulmonar, isso é bem evidente quando se usa a tabela ARDSNet para PIP baixo. Se usar de PIP alto, vai ter sobredistensão sempre, mas a de PIP baixo também causa sobredistensão, e os colegas da Itália viram isso com bastante frequência. Perfeito. E qual a utilidade da titulação? Você já falou a respeito, a titulação da PIP em caso da Covid-19. E qual a experiência do na minha impressão, sim. Na minha impressão é você ajustar uma situação onde você tem o mínimo de sobredistensão e o mínimo de colapso. Você consegue achar uma PIP olhando pela mecânica, olhando pela pressão de distensão basicamente, pela driving pressure, você tentar achar uma PIP que não esteja sobredistendendo e esteja prevenindo o colapso. E aí vai ficar no ponto de melhor relação ventilação-perfusão, e você vai conseguir oferecer para o seu paciente uma melhor troca gasosa, uma vez que nós não temos nada para tratar esse paciente ainda. Enquanto ele não produzir os anticorpos neutralizantes do vírus, ele não vai melhorar. Por isso que essa internação fica longa. Então, qualquer técnica que nos dê uma janela de tempo maior, ela é importante. Então, a PIP entra nessa história, assim como a prona, assim como o óxido nítrico. Bom, o grupo onde estão o professor Carlos Carvalho, Carmen, Marcelo Amato, etc., em 1998, me parece, Carlos, que criou, publicou essa estratégia protetora de ventilação pulmonar, onde existe um limite de pressão e de volume para esse paciente para preservar a membrana alvéolo-capilar e não provocar mais dano do que deveria.
E hoje todas as UTIs praticamente utilizam essa estratégia protetora quando precisam ventilar um paciente em insuficiência respiratória. Nesses pacientes, Carlos, com Covid, o que vocês observaram com a estratégia protetora? Mudou alguma coisa ou continua a mesma coisa? Não, só baixar o volume corrente e subir a PIP, que foi o que nós demonstramos nessa publicação de 98, ela não serve aqui, porque num quadro de... Naquele nosso estudo, 80% dos nossos pacientes tinham sepse. O centro de desconforto era associado à sepse, então tinha muito colapso alveolar. Então, eles responderam bem ao recrutamento e responderam bem ao ajuste da PIP e protegiam o pulmão com volume corrente baixo. Nesses pacientes aqui, nós não temos observado essa boa resposta a PIPs elevados como nós observamos na outra. Mas o princípio da estratégia protetora, que é preservar o pulmão, não causar sobredistensão e reverter as áreas atelectasiadas, persiste no mesmo. Pois não. E qual tem sido os resultados da ventilação mecânica em posição prona no serviço de vocês? Principais dificuldades e resultados? Quer comentar, Ludmila? Comento eu. E quando é que vocês têm instituído? Logo no início ou mais adiante? Oi? Quando é que vocês têm instituído a ventilação prona? É logo de início ou mais adiante? Assim, não. Colocamos o paciente na ventilação, aí avaliamos como está a saturação e, excepcionalmente, colhemos gasometria e vemos a PO2 e a FO2. Se a PO2 e a FO2 estiver baixo, a saturação não estiver dentro do alvo e nós tivermos que caminhar naquela curva para a direita, ou seja, o paciente começa a precisar de uma PIP acima de 12, acima de 80% de saturação, e ele não está conseguindo saturar pelo menos 90% na oximetria de pulso, esse paciente é considerado para prona ou para aquela mini titulação da PIP. Às vezes colocamos o doente em prona como primeira medida e fazemos essa titulação da PIP com o paciente já em prona. Então, nessa situação, relação PO2 e FO2 baixa ou menor do que 150, ou quando o paciente começa a precisar de altas frações inspiradas de oxigênio, acima de 80%, e altos níveis de PIP acima de 12 centímetros de água. Essa é a situação que consideramos a utilização da prona. Esses pacientes respondem muito bem do ponto de vista de troca gasosa. Quando eles melhoram a relação PO2 e FO2, ou quando a saturação sobe, e com isso podemos abaixar a FO2, nós mantemos esses pacientes por 16 horas em prona. E depois, obviamente, despronamos e reavaliamos nas horas seguintes. A prona só vai ajustar o ar chegando em locais que está passando sangue. Então, a melhora é uma melhora na troca gasosa, porque ajusta o VQ, e você ganha um tempo, para deixar o organismo se virar contra o vírus, produzir os anticorpos. A prona é uma manobra de resgate por um período. Ela não está tratando nada. Perfeito, Carlos. E sobre a ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea, qual tem sido a experiência do serviço nessa situação? Olha, nós temos usado em alguns casos, quando tem uma hipoxemia refratária, fazendo todas essas manobras de resgate e o paciente mantém uma PO2 e FO2 aí abaixo de 80 por mais do que 6 horas. Nessa situação, a gente discute a ECMO. Diferente do que foi no H1N1, que a ECMO teve um papel muito importante, aparentemente, nesses pacientes com Covid, dá para segurar sem colocar em ECMO. Desde o começo que abrimos os leitos do Hospital das Clínicas para Covid, já tivemos 300 pacientes na UTI, nós fizemos ECMO em 2 pacientes até agora. A Ludmila tem experiência, Ludmila? Você quer comentar?
Professor, eu fiz ECMO em um único caso, dentre 22, em uma UTI, mas realmente eu acho que o nosso dado, em termos de porcentagem, ele bate com a literatura. É menos de 1% dos pacientes que vai precisar de ECMO. Acho que o grande ponto que o professor colocou no protocolo é, quando você fez a prona, o doente não respondeu, colocou óxido nítrico, é o tempo para você ativar o time. Idealmente, você tem que ter um time de ECMO bem estruturado ou um serviço de referência. Não é algo para a gente fazer da noite para o dia numa emergência. Então, é isso que a gente tem realmente feito, os hospitais que não têm capacitação, tentar capacitar com algum instituto de referência, se possível, porque realmente não é algo da noite para o dia que a gente consegue instituir em qualquer lugar. Obrigado. Eu queria franquear a palavra aos demais participantes que quiserem dirigir palavras, perguntas e comentários para o professor Carlos e professora Ludmila. Eu tenho mais algumas perguntas a fazer, se for o caso, mas eu gostaria de uma participação maior dos senhores. Posso perguntar? Pois não, pode se identificar. Alô? Pode se identificar, por favor. José Roberto Baratella, Federação das Academias de Medicina, eu sou de São Paulo. Quais são as indicações de traqueostomia nesses pacientes, professor? Bom, eu vou falar primeiro porque eu sei que eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Eu presido, eu brinco com os meus residentes que eu sou presidente da Liga de Proteção ao Pescoço. Então, eu não sou um grande adepto da traqueostomia. Esses pacientes, eles costumam ficar 15 dias sob ventilação, mas eles se recuperam bem. Todos esses casos que nós temos acompanhado, precisamos muito pouco fazer traqueostomia. Na realidade, eu lembro de um só, mas pode ter escapulido alguma coisa. Às vezes, a gente discute a traqueostomia porque esses pacientes eles precisam receber muita sedação, eles não são fáceis de ser sedados. E, às vezes, demora muito e eles acordam muito agitados, e aí, nessa situação, a intubação começa a ficar perigosa, ou para uma intubação acidental ou para uma lesão de traqueia, porque o paciente fica se debatendo muito. Nessas situações, quando tem um quadro neurológico junto, eu não estou conseguindo caminhar no meu desmame, então eu tenho discutido a traqueostomia. Fora disso, não tenho indicado de rotina. E a traqueostomia tem alguns cuidados especiais para que ela seja realizada. Mais alguma pergunta? Obrigado. Eu queria só fazer um comentário em relação à questão do paciente com congestão pulmonar, com essa questão do balanço hídrico. A gente sabe que 30% a 40% desses pacientes vai evoluir para a necessidade de terapia de substituição renal, e isso tem um impacto prognóstico muito sério. E a gente observa, principalmente na fase aguda da doença, muita inflamação, muita vasodilatação, muita hipovolemia. Então, se nós tivermos uma avaliação clínica detalhada, parâmetros de perfusão tecidual e o eco, que ajudaria com uma sonda, fazer ultrassom de tórax e com outra, avaliar cavidade ventricular, função, cava, ajudar na indicação da volemia, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente fica com aquilo na cabeça. Eu tenho que negativar, depende da fase que o paciente está, depende se ele não tem nenhum sinal sugestivo de hipoperfusão tecidual. Então, esse é um ponto-chave. A gente começou, é só ARDS, mas não é só ARDS. Esses pacientes têm um comprometimento hemodinâmico grande, eles precisam de muita sedação, às vezes curare. Então, a gente tem que cuidar da volemia de uma maneira muito individualizada. Jorge, posso fazer uma pergunta? Pois não, por favor. Ludmila, minha querida amiga, tem uma pergunta que não quer calar. É porque isso nos é perguntado todos os dias lá no hospital. E você, como está aí, vocês dois, como estão aí no epicentro da epidemia, da pandemia no Brasil, talvez possam ter uma visão mais apropriada do que nós que estamos afastados desse epicentro, quer dizer, não estamos vivendo esse epicentro que vocês já estão vivendo aí em São Paulo. O ministro Mandetta, nas suas preleções diárias, ele falava que o pico da pandemia chegar
em abril, depois ele passou para maio, depois ele passou para junho, por fim já admitia que a gente chegava até julho. E essa pergunta a gente ouve todos os dias, são empresários ligando, preocupados, os pacientes, enfim. A visão de vocês pela evolução do que está acontecendo em São Paulo, que é epidemiologicamente diferente ainda do que está acontecendo, por exemplo, aqui na Bahia. Mas em São Paulo, Ceará e Amazonas, e agora entrando em Pernambuco, já vive uma situação bastante acentuada, digamos assim, de epidemiologicamente falando da doença. Qual é a visão? Vocês já dá para arriscar, ou já dá para pensar de que o pico chegou no Brasil, via São Paulo e esses outros estados, ou que ele ainda vai demorar, ou que a gente tem que esperar muito mais ainda para ter uma visão real disso? Desculpe pela pergunta, mas é o que a gente ouve na prática todos os dias aqui. Quer falar, Ludmila? Pode falar, professor. Falo eu? Ok. Veja, toda essa história de pico é baseada em modelos matemáticos. Então, modelos matemáticos precisam levar em conta os dados que venham das semanas anteriores. O que acontece em Manaus, o que acontece no Ceará, principalmente, não chegou o pico lá. O problema é que o sistema de saúde está entrando em colapso antes do pico chegar. Em São Paulo, o sistema de saúde ainda está conseguindo acomodar os pacientes, porque o número de pacientes estão chegando de uma forma um pouco mais lenta. O afastamento social, que não é bem social, o afastamento, a manutenção dessa quarentena na população fez com que os modelos matemáticos, olhando as últimas semanas, demonstrassem nitidamente que diminuiu o número de casos de internação por síndrome respiratória aguda grave no estado de São Paulo. Ela vinha num crescendo e ela deu uma segurada. Mas você vê que o número de óbitos continua aumentando, porque os óbitos agora ele está refletindo problemas de 2 semanas atrás. Então, se o sistema, como ele ainda está em curva ascendente, provavelmente o pico foi retardado, foi empurrado mais para frente, mas ele vai chegar. Eu, todo dia, quando eu abro a janela de manhã do meu quarto, eu olho para cima para ver se o tsunami já chegou, porque ele vai chegar. Eu acredito que São Paulo ainda vai sofrer um pouco, o interior de São Paulo começou a sofrer agora e a doença está se espalhando pelas estradas de rodagem. Você pega o eixo da estrada que vai em direção de Ribeirão Preto, passando por Campinas, o eixo da estrada que vai para Sorocaba, passa por Sorocaba e vai em direção oeste do estado, você vê que está aumentando os casos nessa região. Mas, por enquanto, como desde começo de fevereiro nós temos nos organizado para receber esses casos, por enquanto ainda não estamos em colapso, ainda estamos conseguindo absorver os pacientes que estão chegando. Jorge, eu teria uma pergunta, por favor, possível? É sobre que heparina você tem utilizado e qual a posologia? Ludmila? Oi. Oi, professor. Então, é o seguinte, esse paciente grave, ao se internar na UTI, é claro que ele vai receber heparina profilática. Se o clearance de creatinina dele está normal, ou pelo menos até 40 ml por minuto por metro quadrado, não vem piorando nos últimos dias ou horas, a conduta é enoxaparina 40 miligramas uma vez por dia. Clearance menor que 40, ou doente muito grave, em piora da função renal, heparina 5.000 de 12 em 12 ou de 8 em 8, heparina não fracionada. A questão da anticoagulação, se você tiver diagnóstico de embolia associada, está indicada. A coisa do meio é essa grande discussão, porque tem algumas instituições adotando protocolo de anticoagulação com TTPA em torno de 1,5, 1,7, com heparina IV ou com enoxaparina, a depender do clearance de creatinina, nas situações
cujo fenótipo de biomarcadores sugere muita protrombose. Por exemplo, você tem um dedímero maior ou igual a 6 vezes o valor de referência, no caso, 2.000 microgramas por decilitro, ou se você tiver o seu score batido da sepse maior ou igual a 4, e o que faz parte desse score é o SOFA, a plaqueta e o PP, você poderia dar heparina numa dose terapêutica. Lembrando que isso faltam estudos randomizados, isso vem de estudos associativos. No Hospital das Clínicas a gente não usa, porém, algumas instituições adotaram, como é, por exemplo, o manejo da CIVD associada a qualquer tipo de sepse, desde que você não tenha plaquetopenia intensa e nem hipofibrinogenia. Então, isso hoje fica em discussão, instituição por instituição, até que a gente tenha um estudo. Não, Jorge, teria mais... Jorge. Mais uma pergunta, por favor? Jorge. André Almeida. André, Jorge. pode... Parabéns à professora Ludmila. Nesse cenário que estamos vivendo de pandemia, um cenário de transmissão comunitária, eu vou trazer aqui duas realidades e eu queria a sua ajuda. O paciente com infarto agudo do miocárdio, com supra de ST e cursando com a clínica sugestiva de COVID positiva. Essa paciente a gente encaminha no fluxo normal para a angioplastia primária ou encaminha para o trombolítico. E o outro cenário, um outro paciente também com supra, na situação atual de transmissão comunitária e pandemia da Covid, mas que não tem a clínica. Qual o fluxo desses dois pacientes em relação à revascularização, química ou mecânica? André, primeiro é uma honra estar aqui, eu não tinha te visto na reunião, né? Você é companheiro aí na cardio-oncologia, muito bom ver você aqui. Deixa eu te dizer, inclusive, o Arquivo Brasileiro de Cardiologia, na próxima semana, publica um artigo nosso aí do pessoal de São Paulo, que está o Abizade, todo mundo, a gente propondo um algoritmo de avaliação desses casos. Mas, primeiro, o que a gente sabe até o momento de algumas sociedades e algumas descrições? Se você tem no seu local, a sua instituição, onde você está tratando esse paciente COVID, e você tem um paciente com supradesnivelamento segmento ST, ele tem condição hemodinâmica para ser transferido para o laboratório de hemodinâmica dentro da próxima hora. Você tem um laboratório de hemodinâmica dedicado para COVID, ou seja, pelo menos uma sala estruturada e que sirva só para os pacientes COVID. A conduta preferencial é a angioplastia primária. Entretanto, realidade Brasil, hospital que tem COVID positivo, COVID negativo, às vezes uma sala de hemodinâmica para todos os pacientes, nós também podemos indicar o trombolítico. Então, é isso que a gente colocou no algoritmo. Lembrar também, essa semana o New England publicou 18 casos de supradesnivelamento segmento ST nesses pacientes. Mortalidade alta, 70%, e a gente pode dividir esses pacientes em dois grupos. 8 dos 18 tinham coronariopatia aguda obstrutiva, e 10 dos 18 não obstrutiva. O que estava acontecendo? Choque, inflamação, hipóxia, crise de citocinas. A mortalidade da doença aguda obstrutiva foi 50%, e a mortalidade da injúria miocárdica não isquêmica com supradesnivelamento de segmento ST foi de 90%. Então, o primeiro assunto primeira questão, enquanto você está dando antiagregante plaquetário e heparina, restaurar a hemodinâmica, restaurar a hipoxemia. Se você tem um laboratório dedicado, ou pelo menos uma sala, ou está no hospital de referência, a conduta é transportar o doente e fazer angiografia, angioplastia primária. Se o seu doente está instável, hipoxêmico, não tem condição de ser transferido, e ao mesmo tempo você tem uma única sala de hemodinâmica, um hospital que está atendendo outros pacientes, você pode sim submeter esse doente à trombólise. É isso que a gente vai recomendar. Eu não sei se todos estão de acordo com isso, o que vocês acham? Adelson, quer comentar? E no outro cenário, devido à pandemia, entre todo paciente, no momento da transmissão comunitária, ou ele é portador ou ele é o doente. Eu falo pelo risco de transmissão num serviço onde só tem uma sala.
você encaminha ele para angioplastia ou faz outra trombólise? Você recomenda encaminhar para angioplastia ou para trombólise? Ele sem a doença, ele sem a manifestação clínica. Então, na verdade, o que a gente tem recomendado e está lá escrito é, se você tiver só uma única sala e tiver movimento de doentes negativos, o ideal é que você não submeta os outros doentes ao risco de contaminação. Então, isso a gente tem discutido, visto a situação do Brasil, e a recomendação, o mais lógico é você não utilizar uma única sala para vários tipos de paciente. Agora, André, vale muito bom senso. Você está no hospital que tem um movimento pequeno, você tem tempo de esterilizar a sala, de cuidar de todos os equipamentos entre um e outro. Então, isso vai muito individualizado. Mas a recomendação, de uma maneira geral, é submeter o doente à angioplastia se o hospital é referência e se você tem pelo menos uma sala dedicada. É isso que está lá no documento, não sei se todos concordam. Eu concordo inteiramente, aliás, não seria diferente com a Ludmila, tá certo? Porque não é só a questão, Ludmila, da higienização da sala. Envolve também o pessoal que vai estar nesse procedimento de angioplastia, né? Que envolve as enfermeiras de sala, envolve os técnicos, envolve médicos. As angioplastias às vezes são fáceis, às vezes são mais complexas, e aí envolve... Então, nesse momento, se você não tiver realmente condição, e no Brasil a gente não tem, de ter uma sala exclusiva para esse tipo de paciente, até pelo volume, não é? A nossa recomendação é seguir essas orientações aí que Ludmila fez, não só em relação à sala, a higienização da sala, como também em relação à questão do pessoal. O Pedro Lemos, do Einstein, publicou recentemente, nos enviou um protocolo que eles criaram lá para poder atender a esses pacientes nessas situações, mas um protocolo muito próprio lá da estrutura que tem o hospital. Ok, já que nós estamos falando das complicações cardiovasculares, eu queria só perguntar a Ludmila se vocês tiveram lá algum caso de meta-hemoglobinemia, que seria eventualmente provocada pelo próprio vírus ou até pela cloroquina. Tiveram algum caso? A gente até tem procurado, até o momento a gente não diagnosticou. A gente já foi muito mais animado com a cloroquina do que a gente está sendo agora. Acho que no início todo mundo ficou com muita expectativa, ao mesmo tempo a gente tinha muito receio, não sabia direito cuidar desses pacientes. Na medida que a gente vai chegando em 2 meses de doença no Brasil, a gente tem usado cada vez menos, usado com muita cautela, então não tive a oportunidade de pegar nenhum doente com meta-hemoglobinemia, não. Até porque também utilizamos óxido nítrico, também é uma outra causa, mas até o momento não encontramos. Perfeito. Nosso último comentário, que eu queria saber a opinião, e Carlos conhece bem isso, pena que ele saiu, muitos anos atrás, foi descrita lá na Ásia, em países asiáticos, essa panbronquiolite difusa. E o que se viu, esses pacientes tinham uma panbronquiolite e usaram vários antibióticos. E cultivaram pseudomonas nas secreções respiratórias desses pacientes. E, por incrível que possa parecer, o antibiótico que fez reduzir a mortalidade e encurtar o período de doença foi a eritromicina. Eles usaram entre 400 e 600 miligramas por dia. É um antibiótico que não daria cobertura para pseudomonas de forma nenhuma. Até que se passou a estudar melhor essa situação, e o que se viu é que os macrolídeos têm um efeito imunomodulador e funcionam como anti-inflamatórios. E aí passou-se, na pneumologia, isso tem algumas indicações, algumas aplicações, como alguns casos de asma refratária, DPOC com o fenótipo de exacerbador, as bronquiectasias, e aqui nós temos esses estudos que são randomizados, controlados, quando os pacientes precisariam usar, a mais usada é a azitromicina, 500 miligramas 3 vezes por semana, ou 250 miligramas todos os dias, durante meses. E, na realidade, o que nós vimos é que passou-se a usar, se incluiu a azitromicina junto com
nesse esquema de tratamento, e passou-se a usar a azitromicina por um período muito curto. E aí a pergunta é, qual é o racional para se associar a azitromicina nesse esquema terapêutico? Olha, na verdade, não é pelo efeito antiviral potencial da azitromicina, não é. É esse efeito que você discutiu de imunomodulação / supressão de infecção bacteriana associado. Então, assim, é um racional. Mais uma vez, não se sabe se for a claritromicina ou, eventualmente, um outro antibiótico, se nós não teríamos os mesmos resultados. O fato é que o doente com pneumonia adquirida na comunidade, o macrolídeo faz parte do tratamento, e aí tem esse estudo inicial do francês, mas, mais uma vez, um estudo muito discutível, metodologicamente muito fraco, e que não tem grupo controle. De qualquer forma, a gente sabe que o macrolídeo hoje faz parte do nosso esquema de tratamento de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. A imensa maioria dos pacientes que são internados vai precisar de antibiótico. Isso a gente está vendo no nosso dia a dia. A gente introduz ceftriaxone e azitromicina, ou ceftriaxone e claritromicina, e não infrequentemente, em 3, 4 dias, você tem que escalonar ainda mais. Então, o racional da azitro é imunomodulação / descontaminação bacteriana. Se quando a gente tiver estudo randomizado, controlado, isso vai ser demonstrado que é o efeito de classe ou da droga, a gente realmente não sabe. Eu até fui procurar isso. A azitro tem algum efeito antiviral? Não. Seria a imunomodulação do macrolídeo, como você mesmo já chamou a atenção. A imunomodulação ela se processa quando você usa meses desses macrolídeos. Então, esse uso a curto prazo habitualmente não deve ser, Ludmila, eu acho, pela imunomodulação, pelo efeito anti-inflamatório, porque precisaria de um tempo muito mais longo para ser utilizado. Talvez seja porque as nossas diretrizes recomendam que se use um beta-lactâmico com um macrolídeo para cobrir os chamados de atípicos, e talvez, como esses pacientes precisam receber uma cobertura de antibióticos contra patógenos que causam pneumonias, e aí padronizou-se que a azitromicina entraria no esquema, mas eu custo a entender o racional para essa situação. Bom, alguém teria mais alguma pergunta? Esse é um comentário adicional. Em modelos clínicos de choque séptico anteriores, a claritromicina, aí foi a claritro e não a azitro, ela foi capaz de imunomodular em 7 dias de tratamento, principalmente em peritonite e em algumas formas de pneumonia. Mas são estudos pequenos, que não dão muito reforço, então realmente é duvidoso e é possível que seja pelo efeito antibacteriano. Isso, obrigado. Eu trouxe esse estudo aqui apenas para fazer uma homenagem ao Carlos, que é o último autor aqui. O último, normalmente, é o principal dentro dos estudos. E ele publicou em 98, que foi essa estratégia protetora de ventilação mecânica, aí o grupo da USP, né? Está aí a Carmen e o Marcelo. E o outro estudo que eu queria mostrar também, em homenagem ao Carlos e à Ludmila, que é esse aqui, que a Ludmila também está mais participando de outro departamento, que são muitos autores, não coube aí no slide, que é justamente essa titulação da PIP, que vocês já falaram sobre isso agora, e isso enriqueceu muito essa atividade. Se ninguém tiver alguma pergunta ou algum comentário para fazer, nos resta agradecer aos nossos convidados. Foi muito enriquecedor essa noite, com esses debates e com as apresentações que vocês fizeram. Eu queria só que Ludmila encerrasse dizendo quantos profissionais de saúde lá foram contaminados em trabalho, em serviço. Primeiro, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Admiro muito o trabalho de vocês, é um prazer a gente estar aqui, espero que a gente volte mais vezes. E a questão dos EPIs, no início aqui, gerou muita tensão em São Paulo. A Associação Médica Brasileira passou a ter denúncias e denúncias. No próprio HC, o início foi bastante difícil. Agora, digamos que em São Paulo, a gente está vivendo uma situação de maior equilíbrio, hoje do uso mais racional e de uma distribuição mais justa. Porém, mesmo com EPI adequado, o número de profissionais da saúde contaminados é grande,
especialmente porque tem pessoas portadores assintomáticos por aí e a gente na linha de frente. Nós tivemos em torno de 600 profissionais só na cidade de São Paulo afastados por contaminação por Covid-19. Felizmente, o número de mortes foi bem pequeno. Nos últimos dias ele vem reduzindo, mas canais abertos como a AMB ainda tem sido fonte de muitas denúncias de instituições da periferia da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, por condições inadequadas de trabalho. Então, esse é um ponto-chave que ainda chama muita atenção, é a gente trabalhar de uma maneira tranquila. Nós, agora que somos as vozes, os líderes médicos, temos um papel muito forte de tentar ir na UTI o tempo todo, de motivar as pessoas, de estar à disposição. Tem a questão muito desafiadora, que é a questão do familiar não poder visitar o doente, a informação ser dada por telefone. A gente tem tentado fazer o que pode, com projetos com Skype, mas tem a questão da segurança. De qualquer forma, são muitos desafios. O que o Carlos falou agora há pouco, o professor Carlos, o HC, a cada dia que abre 10, 20 leitos e abre vaga no plantão controlador, tem 50, 60 pedidos por dia. Então, o professor Jadelson perguntou, o que vocês esperam dos próximos dias? Aqui é elevação mesmo. E eu tinha colocado nos meus slides que de ontem para hoje nós tivemos 383 óbitos. Esse dado está errado, o Ministério da Saúde acabou de corrigir, pelo menos isso. Então, foram 113 óbitos e não 383, mas ainda assim, o número é alto. Para terminar, o plano de flexibilização do isolamento que os Estados Unidos publicou, achei muito interessante. Isso mostra que a gente está longe disso. A gente teria que cumprir 3 metas. Primeiro, é demonstrar que nos últimos 14 dias houve uma redução do número de casos novos. Segundo, a gente deveria demonstrar que o nosso sistema de saúde não está colapsado e que a gente tem um plano B de ativação de novos leitos em caso de necessidade. E a terceira e última meta seria a gente disponibilizar testes para a população. Ou seja, enquanto a gente, regionalmente falando, não atender essas 3 metas, realmente é muito difícil a gente imaginar que nas próximas 1, 2, 3 semanas a gente possa ter uma saída com responsabilidade. Muito obrigado, Ludmila. Enriqueceu muito nossa noite. Realmente, a melhor forma de combater a pandemia é com a informação. E nós precisamos passar a informação verdadeira e consistente. Muito obrigado. Obrigado a todos e à Academia de Medicina da Bahia pela oportunidade.